Lembrando ainda aqueles que nos visitam e aqueles que nos acompanham, que em outubro nós teremos o nosso encontro da Fé Reformada Nordeste, é o primeiro encontro, e nós teremos a presença do pastor Surrel Michelin. Ele é um renomado preletor internacional que atua na América Latina, fora a presença de outros irmãos. O ano que vem já está certa a presença do Paul Washer no Congresso da Fé Reformada, e no outro, 2021, nós já temos o Stephen Nichols garantido também. Então, todo ano você vai ter um encontro de fé reformada de peso aqui na igreja, então já vá se preparando. As inscrições para esse ano, acho que já praticamente acabaram, 800 vagas, foram embora quase tudo já, então já vá se preparando para ano que vem, né, você reservar a sua vaga para ir para os pastores, oficina de pregação expositiva aberta, com especialistas dos Estados Unidos, uns meia-boca aqui do Brasil, que vão falar também, tá certo? Então, você já é pastor, vai se preparando, porque a nossa igreja vai trazer. Já tivemos uma oficina esse ano, foi muito boa, mas ela foi fechada, foi para formar o núcleo e preparar o pessoal que vai atuar nas próximas. Mas aí, ano que vem, aí por meio talvez perto do meio do ano, nós teremos então mais uma oficina de pregação expositiva, que é uma necessidade muito grande, não é? Todos nós sabemos como pregar a palavra de Deus demanda, e nós precisamos de ajuda nisso. E outros eventos, fiquem acompanhando, porque o alvo da nossa igreja é de fato ser um canal de bênção aqui para essa cidade e para a região toda, não só pelos eventos, pela pregação, mas também através das mídias sociais e o que a gente puder fazer através da internet. Bem, queridos, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos do verso 16 até o verso 33. Uma passagem é longa, eu também não vou falar dela toda hoje. Quer dizer, eu vou falar dela, mas não vou expor toda a passagem. Nós vamos lendo à medida que a exposição prossegue. Nós estamos aqui na parte final da segunda carta aos Coríntios, e nós já vimos que nessa parte, capítulo 10 até o capítulo 13, o tom de Paulo, que até então era amistoso e de reconciliação com os coríntios, diante de todas as tensões que haviam acontecido, o tom muda. Paulo se torna irônico, mordaz, crítico, às vezes até ameaçador. E nós imaginamos que entre os capítulos 9 e 10, o que aconteceu foi que a situação em Corinto mudou, de uma situação que havia sido reportada por Tito como sendo de tranquilidade, os coríntios estavam arrependidos de toda a atitude deles com relação ao apóstolo Paulo, tinham disciplinado alguém que estava liderando a oposição ao apóstolo Paulo. De repente, a chegada de falsos mestres, se passando por apóstolos de Cristo, mudou a situação. Os coríntios começaram a dar ouvidos a esses mestres que vinham de Jerusalém com cartas de recomendação, se autoelogiando, se autoproclamando como ministros de Jesus Cristo, diminuindo Paulo, com isso desgastando a imagem de Paulo e querendo tomar a liderança da igreja. E já tinham avançado bastante. Os coríntios tinham dado ouvido a essas pessoas, estavam olhando com desconfiança para com o apóstolo Paulo, e Paulo então se vê obrigado, depois de ter escrito o que escreveu até o capítulo 9, escrever esses capítulos finais em tom de censura com relação à igreja de Corinto, e prometendo fazer uma terceira visita, onde ele então usaria de toda a sua autoridade apostólica. O que ele faz nesses capítulos aqui é rebater as críticas que esses autodenominados apóstolos estavam fazendo a ele, especialmente aquela de que Paulo era um tolo, porque se gloriava, tinha tomado uma série de atitudes erradas e, enfim, era um verdadeiro fracasso no ministério. E eles estavam focando, Paulo aqui foca numa crítica em particular, é que esses mestres diziam que Paulo estava se gloriando indevidamente da sua autoridade, que Paulo falava de si com altos elogios e queria com isso se impor na igreja de Corinto. E de fato, se você der uma olhada na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, Paulo diz mesmo que ele é apóstolo, ele é o pai espiritual da igreja,
e que ele teria direito, inclusive, a sustento. Só que ele não quis fazer isso. Ele nunca recebeu um centavo da igreja de Corinto. Mas nem por isso ele deixou de dizer que ele teria direito a isso, se quisesse. Uma vez que ele era apóstolo de Cristo, se não era apóstolo para mais ninguém, pelo menos para a igreja de Corinto ele era, que é o pai da igreja. E aquilo foi, então, passou a ser usado pelos inimigos de Paulo como uma demonstração da sua tolice, da sua arrogância, da sua insensatez e assim por diante. Paulo oferece várias justificativas sobre o porquê ele se gloriou. Desde o capítulo 10. Deus tinha dado autoridade a ele sobre os coríntios para edificá-los, não para destruí-los, capítulo 10, de 8 a 12. Quando Paulo se gloriava, ele se gloriava dentro da esfera geográfica de ação que Deus havia reservado para ele. Portanto, Paulo não se gloriava no trabalho dos outros, mas sim naquilo que Deus tinha feito através dele, capítulo 10, de 13 a 18. E Paulo fazia aquilo porque ele tinha zelo pela igreja, assim como o pai de uma virgem prometida em casamento a um noivo, que é Cristo, capítulo 11, de 1 a 2. E ele tinha receio que o diabo ia corromper a mente dos coríntios, como tinha enganado Eva lá no paraíso, capítulo 11, verso 3. Além disso, os coríntios já haviam acolhido e estavam sustentando os falsos mestres, capítulo 11, verso 4. E Paulo não se considerava um apóstolo inferior a eles, que o criticavam, capítulo 11, de 5 a 6. E Paulo tinha se gloriado de não ter recebido o sustento dos coríntios, porque o motivo era: eu não quero ser pesado a vocês. E, por último, como foi visto na segunda-feira passada, ficou clara a natureza dos inimigos de Paulo. Eles eram apóstolos, está aqui no capítulo 11, verso 13, são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Jesus Cristo, exatamente como o diabo, que estava por detrás deles, era capaz de se transfigurar em anjo de luz. Então, essa era a natureza do problema que Paulo estava enfrentando. A tensão era muito grande, a pressão era muito grande, os inimigos eram desleais, havia ação satânica por detrás. Paulo, então, se sente na necessidade de explicar o porquê daquela aparente glória que ele exibia diante dos coríntios. O que nós temos aqui no capítulo 11, de 16 até 33, até o final do capítulo 11, é Paulo pedindo permissão para se gloriar mais um pouco. Todo mundo estava lá em Corinto dizendo que Paulo era doido. Paulo diz: então tá bom, então me recebam como doido, e já que eu sou doido, eu vou me gloriar um pouquinho. Então ele pede permissão para continuar a se gloriar, que é a primeira parte que nós vamos ver aí do verso 16 até o verso 18. Depois de pedir permissão para se gloriar, Paulo dá a razão do pedido. A razão é dupla. Primeiro, porque os coríntios se julgavam sensatos, mas estavam tolerando os insensatos. E porque Paulo, usando de ironia, diz que ele poderia ter se aproveitado deles quando estava lá e não se aproveitou. E aí, no terceiro ponto, nós vemos, então, aquilo para o qual Paulo está se preparando, que então ele começa a se gloriar. Só que aí vem uma grande surpresa. Paulo está dizendo: olha, vocês não me considerem como doido, eu não sou. Bom, já que vocês estão me considerando como doido, então eu vou agir como doido, eu vou me gloriar. Mas eu vou me gloriar porque vocês são insensatos, vocês estão tolerando esse pessoal aí. Então, se é para me gloriar, lá vai. E aí, surpresa, a relação das coisas que Paulo coloca como sendo motivo de glória é exatamente uma lista de coisas vergonhosas, de que ninguém se gloriava. Então, de maneira irônica, Paulo está dizendo o seguinte: esses caras aí, eles não são apóstolos de Jesus Cristo coisa nenhuma. Porque um verdadeiro apóstolo de Cristo, verdadeiro ministro de Cristo, passa por essas coisas aqui, e aí ele dá uma lista extensa, que nós vamos ver em detalhes na segunda-feira que vem, porque, de fato, tem muita coisa aqui que não dá para fazer de uma vez. Então, o que eu quero fazer hoje à noite é, primeiro, ver isso, esse pedido de Paulo, para que ele possa se gloriar mais, depois os motivos para isso, e, em linhas gerais, essa lista que deixa todo mundo envergonhado, do verso 21 até o verso 33. E aí nós vamos tentar tirar algumas lições para nós. Então, em primeiro lugar, Paulo pede permissão para se gloriar como insensato, versos 16 a 18. Outra vez digo: ninguém me considera insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que eu também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me.
E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Ele começa pedindo para que não seja considerado como insensato ou louco, como a Nova Tradução na linguagem de hoje. Ele já tinha pedido isso antes, né? Ele diz no verso 16, outra vez digo. Isso porque ele começou esse capítulo dizendo, no verso 1 do capítulo 11, quisera que vocês me suportassem um pouco mais na minha loucura. Então ele já tinha pedido, me suportem na loucura, que é de me gloriar. E agora ele disse, eu peço de novo, ninguém me considere como doido, mas se vocês me consideram, então me recebam como insensato para que eu me glorie mais um pouco. Ele está repetindo o pedido que ele tinha feito no início do capítulo 11. E agora ele fazia questão de repetir. Por que os coríntios estavam considerando Paulo como tolo, uma pessoa insensata? Eu creio que a razão era a influência desses mestres que estavam dizendo para os coríntios, olha, esse Paulo é um tolo, ele esteve aqui, fundou a igreja e não recebeu um tostão de vocês. É besta mesmo. Ele, quando quer falar grosso, ele escreve cartas, mas quando ele está presente, ele fala mansinho, a presença dele é desprezível. E ele fica se exaltando, gloriando aí nas cartas. Então essa pessoa, né, é um louco, é tolo, vocês foram enganados pelo apóstolo Paulo. Então havia a influência dos mestres. E Paulo então resolve entrar no jogo. Paulo aqui faz um jogo perigoso. Ele está dizendo, tá bom, vocês estão me considerando como mestre, como tolo, então tudo bem. Eu vou jogar de acordo com as regras. Eu sou um tolo. Então me aceitem na minha tolice. Aceitem a tolice que eu vou falar. Aceitem as bobagens que eu vou dizer para vocês. Eu vou me aproveitar do fato de que vocês me consideram insensatos e eu aí vou me gloriar mais um pouquinho, já que vocês também estão tolerando esses apóstolos aí com o autoelogio deles. Paulo está muito consciente de que esse tipo de atitude não é uma coisa que parecia de Deus. Verso 17, o que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de me gloriar. Essa expressão de Paulo aqui, o que falo, não falo segundo o Senhor, não é evidência de que essa parte da Bíblia não é inspirada por Deus. A própria glória de Paulo, né, o que ele vai contar aqui, os elogios que ele vai, ou as coisas que ele vai dizer aqui, tudo isso é inspirado por Deus. O que ele está dizendo é que ele não recebeu nenhuma orientação direta de Cristo para fazer isso, e nem o exemplo de Cristo permitiria isso, porque o Senhor Jesus nunca se gloriou. A pessoa de Jesus se impressiona sempre pela sua humildade e pela sua submissão. E Paulo tinha começado essa parte da carta, no capítulo 10, verso 1 dizendo, eu rogo a vocês pela mansidão e pela benignidade de Cristo. Ele começou primeiro apelando para a mansidão e pela benignidade de Cristo, mas agora ele ia se gloriar. Então não era de acordo com o exemplo de Cristo, ele está consciente disso, mas é que ele está entrando no jogo dos caras, dos adversários, para poder derrotá-los com as próprias armas. Qual era o jogo? Eles estavam se vangloriando, né, dizendo, nós somos de Jerusalém, nós temos cartas de recomendação, nós temos visões, revelações, fazemos sinais e prodígios. Paulo diz, então tá bom, isso são as marcas de um verdadeiro apóstolo? São, então ok, então eu vou apresentar as minhas marcas também. Então ele entra no jogo, mas ele sabe que isso é um jogo perigoso, não é o tipo de coisa que um servo do Senhor normalmente faria, por isso que ele diz, eu estou fazendo isso não segundo o Senhor Jesus, mas como se eu estivesse na carne, me gloriando, nessa loucura, nessa confiança de me gloriar. E no verso 18, ele diz, já que os falsos apóstolos que estão aí se gloriando para me prejudicar, então eu vou entrar no jogo. Verso 18, posto que muitos se gloriam, os muitos aqui são os adversários deles, se gloriam segundo a carne, quer dizer, exaltando as qualidades humanas, as virtudes, o poder, a autoridade, a preparação e tudo mais. Paulo diz, eu vou entrar realmente no jogo. Eu vou aceitar as premissas dos adversários e eu vou usá-las contra eles. Aqui me lembrei de um exemplo curioso. Até Davi, para matar Golias, teve que usar a espada de Golias. É mais ou menos isso que Paulo está fazendo aqui. Ele vai pegar a espada dos inimigos para poder enfrentá-los. Assim como Davi, para matar Golias, precisou da espada de Golias. Ele vai entrar no jogo dos falsos mestres. A razão que ele faz, vamos agora para a terceira parte, né, aqui é toda a justificativa dele
para pedir licença, para que ele vai se gloriar. Está armando o cenário. E aí ele apresenta a razão aí no verso 19 a 21. Vamos ler. Porque, sendo vós sensatos, o porquê introduz a explicação, né? Porque, sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Aqui tem a explicação que Paulo dá para o pedido que ele está fazendo. A explicação é essa, está no verso 19. Os coríntios se julgavam sensatos, mas de boa mente toleravam os insensatos. Os insensatos eram os falsos mestres. E os coríntios estavam tolerando a insensatez deles, a autoglorificação, o autoelogio. E estavam fazendo isso, Paulo diz aqui, de boa mente, quer dizer, de boa vontade, até com prazer. Os coríntios tinham perdido todo o senso de crítica e de julgamento. A essa altura já tinham abandonado a lealdade com o apóstolo Paulo e estavam de boa mente aceitando aquelas pessoas. E aquelas pessoas, Paulo diz, o que eles estão fazendo? Vocês não estão vendo o que é que essas pessoas estão fazendo com vocês? Vocês toleram, verso 19, os insensatos? Aí ele continua no verso 20, dizendo 5 coisas que os falsos mestres estavam fazendo na igreja, que eram coisas insensatas, mas que os coríntios estavam aceitando. Primeiro, tolerais quem vos escravize. O que é que isso significa? Provavelmente que os falsos mestres estavam assumindo o governo da igreja e estavam impondo a lei de Moisés, que é um sistema de escravidão. Lembra que eles são judaizantes, e a mensagem deles é essa: é necessário guardar a lei de Moisés, que Paulo sempre chama de escravidão. O crente está livre disso, mas agora os coríntios, insensatamente, de boa mente, estavam aceitando a mensagem desses falsos mestres, de submetê-los outra vez à lei de Moisés e ganhar o domínio da igreja e o governo da igreja. É isso que eles estavam fazendo. Vocês estão tolerando, aceitando que eles estão fazendo isso. Segunda coisa, vocês toleram quem vos devore. Devorar aqui é uma referência à exploração financeira que esses falsos mestres estavam fazendo. Eles estavam devorando os recursos financeiros dos coríntios. Eles estavam pedindo as ofertas, estavam pedindo os dízimos, estavam abusando da hospitalidade, porque eles eram mercenários. No final era isso que eles queriam mesmo, não é? Se aproveitar das igrejas e ganhar dinheiro. Então eles estavam escravizando os coríntios, devorando financeiramente os coríntios. Terceira coisa, está no verso 20, vós tolerais quem vos detenha. A palavra deter aqui é uma palavra difícil, tradução, significa parar alguém, no sentido de apanhar, como numa armadilha. Então, talvez a melhor tradução seria essa: vocês estão tolerando esse pessoal que está apanhando vocês através do engano, está prendendo vocês como quem prende um pássaro na armadilha, com as suas ideias, com os seus pensamentos, e vocês estão tolerando isso, vocês estão sendo levados escravos a isso, estão sendo detidos, presos, apanhados por esses falsos mestres. Quarto, vocês toleram quem se exalte. Não é difícil imaginar. Esse pessoal chegava na igreja dizendo: nós somos apóstolos de Cristo, somos judeus, vocês são gentios, vocês são coríntios, vocês são, nem povo de Deus vocês eram, Deus tem uma aliança com a nação de Israel. Então, desprezavam os coríntios e se exaltavam. E em quinto lugar, final do verso 20, vocês toleram quem vos esbofeteie no rosto. A gente não sabe se Paulo está se referindo de maneira literal ou figurada a isso aqui. Os dois cabem. Quando ele diz aqui, vocês estão tolerando quem esbofeteie vocês no rosto, se isso aqui é uma figura, está simplesmente dizendo que os falsos mestres desprezavam os coríntios, porque uma das maneiras de você demonstrar desprezo na época era bater com as costas da mão na cara de alguém. É a mesma palavra que tem aqui, que Jesus usou lá no Sermão do Monte, dizendo: se alguém te bater no rosto, na face direita, você vira a outra face. A palavra para bater lá era usada para aquele bofete que era dado com as costas da mão, que significava uma atitude de desprezo. É a mesma palavra aqui. Então, talvez seja isso que Paulo está dizendo. Esse pessoal está desprezando vocês, humilhando vocês, ou talvez até literalmente. Como se esses caras chegassem na igreja e dissessem: vocês, aceitando o apóstolo Paulo, vocês são loucos, vocês são burros, como é que vocês aceitam o apóstolo Paulo? Pode ter sido físico também.
O fato é que essas pessoas estavam abusando dos coríntios, olha as expressões que Paulo usa aqui, e os coríntios de boa mente toleravam essas pessoas. Dá para ver porque Paulo está indignado, né? Dá para ver porque Paulo está indignado. E ele diz, então, se vocês são capazes de suportar esse pessoal, então me suporte mais um pouquinho também. Aguenta o que eu vou dizer? Curioso, a ironia de Paulo aqui, não é? Vocês se consideram sábios, mas na verdade vocês suportam aqueles que fazem tudo isso com vocês. O verso 21 é um verso complicado de entender também. A nossa tradução não saiu melhor, não é das melhores. Ela diz assim, ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Difícil, né, de compreender o que é que Paulo quer dizer aqui, mas provavelmente o que ele está dizendo assim, eu confesso ingloriamente de que eu fui fraco quando eu estive aí. Porque eu estou vendo que se eu tivesse esbofeteado vocês, tivesse escravizado vocês, me aproveitado financeiramente de vocês e humilhado vocês, vocês teriam suportado. Perdi a chance. Está sendo irônico ele. Porque ele não fez nada disso. Ele, quando esteve lá, fundando a igreja, ele não escravizou os coríntios, não bateu na cara deles, não recebeu o dinheiro deles. E Paulo disse, puxa, perdi a oportunidade. Está sendo irônico, né? Puxa, perdi a oportunidade. Eu fui fraco. Eu devia ter exercido minha autoridade e cobrado de vocês, extorquido vocês, escravizado vocês, dominado vocês. Mas só que Paulo não fez nada disso. A liderança de Paulo é diferente da liderança daqueles falsos apóstolos. Paulo liderava pelo exemplo, pela humildade, pelo serviço, pela entrega e pela abnegação, como a gente vai ver. Mas aqueles homens, eles se apresentavam com autoridade, com força, queriam dominar sobre a igreja de Corinto. É um conflito de modelos de autoridade aqui. E Paulo está dizendo, se eu soubesse que vocês aguentavam isso, né? Está sendo irônico, eu teria feito isso quando eu fui plantar a igreja. Ingloriamente o confesso. Eu confesso como se fôramos fracos. E aí vem, então, finalmente aquilo para o que Paulo está se preparando. Ele agora começa, então, a se gloriar. Até agora ele vinha dizendo, eu vou me gloriar, né? É insensato, mas vocês são insensatos. Vocês estão suportando esse tipo de coisa aí. Então, eu vou me gloriar. E do que Paulo se gloria? Eu vou só citar, porque nós vamos ver isso em detalhes a semana que vem, porque é muita coisa. Então, primeiro, ele vai dizer que os seus adversários não são mais judeus do que ele. Metade do verso 21. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu tenho. Eles são ousados, eu também sou. Aí vem verso 22. São hebreus? Eu também. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. Ou seja, se for para medir credencial e pedigree, o meu pedigree é igual ao deles. Eles não são melhores do que eu em nada. Se o que conta é raça, origem israelita, eu também sou. Está aqui. Minha carteira de identidade, né? Está aqui meu passaporte. Para provar que eu não estou inferior a eles, se o que está em jogo é a procedência racial. Depois, o que Paulo faz é que, se for comparar quem é mais ministro de Cristo, Paulo vai dizer que ele é muito mais. Está aí no verso 23. São ministros de Cristo, porque era isso que eles diziam, não é? Paulo diz, falo como fora de mim. Paulo está bem consciente de que ele está fazendo um jogo perigoso, não é? Estou falando aqui como se eu estivesse fora de mim. Não é, porque ele está se comparando, coisa que o cristão nunca deveria fazer. Se comparar. Mas ele está obrigado aqui a fazer isso, porque o que está em jogo é a igreja de Corinto e a verdade do Evangelho. Então, meio que fora de si, Paulo diz, eles são ministros de Cristo? Eu muito mais. E aí você esperaria para ver Paulo dizendo assim, olha, ganhei tantas almas, abri tantas igrejas, converti tantos sacerdotes, levei ao arrependimento tantos fariseus. Você esperaria uma coisa assim, não é? Só que aí o que Paulo vai se gloriar são coisas que são consideradas vergonhosas. Primeiro, ele se gloria das perseguições que ele sofreu. Veja aí, do verso 21 até o verso 25. Perdão, não. Do verso 23 em diante. São ministros de Cristo, falam como fora de mim. Eu ainda mais. Aí, como eu disse, você esperaria os números grandiosos? Aí vem. Em que Paulo é ministro de Cristo? Mais. Em trabalho,
muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia, passei na voragem do mar, que ele já mudou. A partir do verso 25, ele conta agora as privações que ele passou nas suas viagens missionárias. Ele menciona aqui que ele foi fustigado com vara, apedrejado, naufrágio, 3 vezes ele passou por naufrágio, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Verso 26, em jornadas muitas vezes, em perigos de rio, perigos de salteadores, perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes, fome e nudez, jejum, muitas vezes em frio e nudez. São ministro de Cristo, eu muito mais. Por quê? E ele não está apresentando assim, eu plantei, quantas igrejas esse pessoal plantou? Quantas pessoas levaram a Cristo? Não. A pergunta é, quem sofreu mais por Jesus? Quem foi mais perseguido por conta de Cristo? Esse é o critério. Não sucesso, não vitória, não números, mas quem é que sofreu mais? Quem é que foi mais fiel ao Senhor Jesus Cristo? E aí a lista passa dos sofrimentos externos para o sofrimento interno. No verso 28, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Não era só o sofrimento físico, não é falta de comida, de sono, de repouso, né? Não era só isso não, mas também tinha um sofrimento psicológico, né? Paulo sofria com as igrejas, especialmente com a igreja de Corinto. Quem enfraquece, estou no verso 29, quem enfraquece que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não me inflame? E a lista continua. E ele agora vai contar o que ele considera, talvez, a experiência mais marcante dele como ministro de Cristo. Ele diz aí, no verso 31 em diante, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Qual foi a experiência da qual Paulo se gloria? Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Olha a experiência que Paulo se conta aqui para se gloriar. Ele teve que fugir escondido num cesto de roupa suja, descido por cordas pelo lado de fora da cidade. Era disso que ele se gloriava. Por isso que ele pediu permissão desde o começo. Vocês já me sustentem, me suportem, porque eu vou me gloriar. Aqui qual é o ponto de Paulo aqui? Era para contar essas coisas que ele tinha pedido permissão desde o começo. Várias vezes ele disse, olha, eu vou ter que falar. É insensato, eu não queria, estou sendo pressionado. Então, se vocês estão achando que eu sou doido, me considere doido mais um pouquinho, que eu vou dizer mais alguma coisa. Eu vou me gloriar mesmo. Né? Vocês estão dizendo que eu estou me gloriando, agora é que eu vou me gloriar mesmo. Então, ele aqui usa de uma ironia profunda, se gloriando de coisas que eram consideradas vergonhosas e como evidência de fraqueza, derrota e de fracasso. Toda essa lista aqui é evidência de derrota, fraqueza e de fracasso. São coisas vergonhosas que, na maioria das vezes, as pessoas não queriam contar. Queriam esconder isso aí, para não dar sinal de fraqueza. Mas eram exatamente as coisas que Paulo menciona para ensinar que o verdadeiro ministro de Cristo é aquele que já sofreu por Cristo e que leva no corpo as marcas da cruz e que vive na plena dependência de suas fraquezas. O contraste é evidente, o que Paulo está querendo fazer aqui é óbvio, ele está derrotando os seus inimigos usando as mesmas armas, derrotando os inimigos no jogo deles. Ele entrou no jogo exatamente para isso. E aqui ele está derrotando os caras, dizendo, quem de vocês passou por isso? Qual daqueles apóstolos passou por um décimo disso que Paulo passou? Aquelas coisas de que eles se gloriavam era exatamente o oposto da glória que Paulo tinha que oferecer aqui. Eles se exaltavam, se autoelogiavam, mas nenhum deles passou uma humilhação pelo nome de Jesus. Então Paulo aqui os derrota no seu próprio jogo. Que lições nós podemos tirar dessa passagem, irmãos? Essa primeira eu coloquei aqui sem nem saber direito dar um exemplo, mas pelo que a gente está vendo aqui, nós vamos precisar de sabedoria para saber a hora, quando a gente pode aceitar entrar no jogo do inimigo para derrotá-lo com suas próprias armas. E eu fiquei pensando em que situações do dia a dia o cristão poderia fazer isso. Às vezes numa discussão
com um inimigo do Evangelho, ou uma pessoa que está fazendo questionamentos, ou talvez no ambiente acadêmico, universitário, que você diz assim, você aceita as premissas que estão sendo colocadas. Por exemplo, a ciência tem uma explicação para todas as coisas. Essa premissa é falsa. Mas você diz, tá bom, vamos aceitar. Então, cientificamente, explica aí a origem da informação do DNA. De onde vem? Você aceitou uma premissa falsa para entrar no jogo e derrotar o cabra com as mesmas armas que ele faria. Então, é isso que Paulo está fazendo aqui. Está derrotando está derrotando Golias com a espada de Golias. A gente precisa de muita sabedoria para fazer isso, porque uma das razões que a gente não consegue comunicar, às vezes, o Evangelho é que a gente já rejeita a premissa de cara. A gente vai conversar com uma pessoa e ela tem uma outra maneira de ver, tem uma outra cosmovisão, tem outras premissas. Aí a gente já rejeita e não tem ponto de contato, não tem como argumentar. Mas, às vezes, a gente tem que entrar no jogo para, usando os próprios argumentos, mostrar para a pessoa a verdade do Evangelho, a clareza do Evangelho e a tolice da posição dela. Isso era o que Francis Schaeffer, famoso apologeta, chamava de tirar o teto, desconstruir a cosmovisão dos oponentes para depois você poder chegar com o Evangelho. Então, como eu disse, é um jogo perigoso, não recomendo para todo mundo, mas é o que Paulo fez aqui, e com grande sucesso, podemos dizer, e com grande sucesso. Mas fiquemos atentos para isso. Uma outra coisa que eu anotei aqui é o uso de ironia. A ironia pode ser um instrumento muito útil na argumentação, no diálogo, né, no confronto, que infelizmente às vezes nós temos que ter, mas ele precisa ser muito bem usado. Né? Precisa ser muito bem usado. Paulo está sendo... Ele virou a mesa aqui, na hora que ele disse assim, eu vou me gloriar, todo mundo se preparou para os números fantásticos, e ele se gloria de passar fome, de levar chicotada, 40 açoites e tudo mais. Está ironizando com os altos elogios lá dos apóstolos. Então, aí às vezes nós ficamos um pouco receiosos, né, de usar determinados recursos, com medo de quebrar algum daqueles mandamentos que a Bíblia fala, de não ofender os outros, não aborrecer as pessoas, ou não ser críticos e tudo, mas há um momento em que até argumentos como esse tipo, o uso de retórica desse tipo tem o seu lugar, como Paulo está fazendo aqui. Mas eu não estou recomendando para você se você não tem alguma habilidade, porque não quero que ninguém saia daqui direto para o Facebook ironizar com a cara dos inimigos do Evangelho, né, que vai dar uma confusão muito grande. Você precisa ter a finura, a finesse do apóstolo Paulo, né, para poder fazer esse tipo de coisa. Mas apenas para dizer a você que nem sempre a ironia em si ela é ruim. Nem sempre é ruim. A gente devia estar pronto para encontrar e reconhecer ironia na Bíblia, senso de humor invertido, não é? Como às vezes Paulo usa e também em várias narrativas do Antigo Testamento. Uma terceira lição que eu queria tirar para nós é a insensatez óbvia de alguém se gloriar e autoelogiar de seus feitos com o objetivo de impressionar os outros. Você vê que Paulo está relutante o tempo todo. Paulo não quer esse negócio de glória, não quer contar vantagem, se elogiar. Ele não quer, ele reluta em fazer isso. E quando ele faz, ele conta coisas a seu respeito que geralmente as pessoas não contariam e das quais as pessoas geralmente têm vergonha. Tudo isso para dar a Deus toda a glória e todo o louvor. A outra lição que eu tirei aqui, eu penso que nós podemos meditar nisso, é que a autenticidade, de acordo com essa passagem, a autenticidade de um ministro de Cristo, do seu ministério, não se mede necessariamente pelas marcas costumeiras de sucesso, vitória e conquista que os nossos amigos do coaching estão tentando nos impor. Paulo provavelmente precisava de um coach aqui, não é isso? Um pouco mais de autoestima, um pouco mais de alvo, de planos e tudo, buscar a vitória. Paulo, do ponto de vista disso, era um verdadeiro fracasso. Era um verdadeiro fracasso. Então, essa passagem, ela nos alerta para o fato de que a autenticidade ou a veracidade de um ministério,
cristão, ele não se mede necessariamente por esses indicadores que para o mundo são sinais inequívocos de vitória, sucesso, fama, conquista, etc. Então, cuidado, só no dia do juízo é que nós vamos conhecer as verdadeiras motivações que estão por detrás de grandes histórias de sucesso evangélico. Vamos esperar chegar o dia do juízo. E por último, vamos pedir a Deus sabedoria para enfrentar a oposição no ministério. Imagino Paulo estando obrigado a fazer o que ele está fazendo aqui. E às vezes o pastor tem que parar o trabalho pastoral dele, pastorear ovelhas, escutar pessoas, ir atrás do desviado, pregar o evangelho, para gastar tempo se defendendo. Imagina o tempo e a energia que Paulo gastou em toda a correspondência com os coríntios para poder responder a todas aquelas aflições. Às vezes é necessário, a oposição é terrível, faz mal, mas nós precisamos de sabedoria para enfrentar. E pedir a Deus algumas coisas. Primeiro, humildade para ver quando a oposição está correta. Porque às vezes, né, a nossa tendência é toda oposição a gente... Mas às vezes as pessoas que nos criticam, elas têm razão em alguma coisa. E a gente precisa de humildade para escutar os críticos. Escutar aquele membro chato da igreja que fica no seu pé. Né, e que você quer se livrar dele de todo jeito. Mas preste atenção no que ele está dizendo. E com humildade, reflita se por acaso a crítica dele não tem um fundo de verdade. E aí vem, em segundo lugar, pedir a Deus que lhe dê graça e quebrantamento para você admitir, confessar e mudar. Não é demérito, não significa que seu ministério vai se enfraquecer se você admitir o que você errou. Quando eu era professor aqui no Seminário do Norte, dando aula para tempo integral aqui para os alunos, eu me lembro que tinha um cara, acho que era terceiro ou quarto ano, que eu achava que ele nunca devia ter vindo para o seminário, não. Quem mandou ele para o seminário cometeu um erro. Mas o cara estava lá no seminário. Eu dava uma aula na segunda-feira de uma matéria, passava um trabalho, na sexta-feira eu dava aula, eu queria receber o trabalho. Todo mundo entregava o trabalho, menos ele. E isso direto. E o cara era desleixado mesmo. Aí um dia eu perdi a paciência, chegou na sexta-feira, todo mundo entregou o trabalho, menos ele. Aí eu dei um esculacho nele, grande. Na frente de todo mundo, exemplarmente, humilhei o menino, mas humilhei mesmo. E me lembro que naquele fim de semana eu tinha que pregar em Natal. Lá vai eu dirigindo para Natal. Aí no meio da viagem, Deus disse, você errou. Quer dizer, ele não falou assim, né, no pé do ouvido, né, mas o coração, deixa claro, né, o coração, né, ouvia a voz de Deus dizendo, você pegou pesado com o menino, você humilhou o menino na frente de todo mundo. Não, Deus, mas fui a viagem toda brigando com Deus. Não, Deus, o cara é ruim, mas não está, ele se ouviu, não é a primeira vez, ele precisava disso para corrigir. Não, mas a sua maneira não está correta, não está correta, não está correta. Finalmente, na viagem de volta, Deus já tinha me convencido de que eu tinha errado, mas agora eu estava negociando com Deus os termos da rendição, né? E ele não aceitaria outra coisa senão um pedido de perdão público lá na sala de aula ao menino. Ele não aceitaria outra coisa. Tá bom. Chegou a sexta-feira, chegou a segunda-feira, né? Depois de eu ter voltado, preguei domingo, segunda estava aí. Aí chegou a hora e eu, então, pedi perdão ao rapaz, na frente. E eu dizendo, acabou meu ministério aqui no seminário. Acabou, porque eu vou me humilhar, vou pedir perdão, vou admitir que eu errei, acabou. E aí, pedi perdão ao menino, me dirigi a ele publicamente e disse, olha, eu quero pedir perdão, eu humilhei você na última aula, não devia ter feito isso, peço que você me perdoe. Não disse assim, mas, né? Você mereceu, não disse nada, porque confissão verdadeira não tem mas. Né? Confissão verdadeira não tem mas. Então, eu estava realmente arrependido, pedi perdão para o menino. Gente, esse moleque começou a chorar, se quebrou ali, e com ele a classe. Pediu perdão, ele disse, não, pastor, eu tenho que pedir perdão para o senhor tem razão, eu estou errado mesmo. E aí, então, eu me lembro que um dos meninos chegou depois para mim e disse assim, pastor, se a gente lhe respeitava antes, agora a gente lhe respeita muito mais, porque a gente está vendo que o senhor pratica aquilo que o senhor ensina. Em vez de o senhor endurecer o seu coração, o senhor se humilhou e pediu perdão. Pastores, nós não vamos perder a autoridade se a gente reconhecer a crítica, se a gente se humilhar, pedir perdão e consertar. Ao contrário, nós vamos crescer no conceito da igreja, porque nós estaremos praticando aquilo que nós dizemos para eles, que quando eles erram, eles têm que pedir perdão, eles têm que consertar. Então, oremos
Por isso, que Deus nos dê perseverança para continuar sem desanimar e uma vida reta e transparente que, com ações, cale a boca de todos os críticos. Que Deus nos ajude, irmãos, e para que nós sejamos bons ministros de Cristo, cristãos que andam nos caminhos de Deus, como Ele deseja de nós. Oremos. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos dê um coração reto, quebrantado, temente a Ti, sabedoria para enfrentar as críticas, os adversários, e que nenhuma glória haja no nosso coração, a não ser aquelas experiências que nós passamos por amor do Teu Filho Jesus. Eu quero orar pelos que estão desanimados, estão cansados, que o Senhor os revigore e fortaleça, para que permaneçam, não desanimem, perseverem no caminho do Evangelho. E se há pessoas aqui com ideias erradas do que é o ministério cristão e a vida cristã, medindo-se por padrões mundanos de procedimento, nós pedimos que nessa noite o Senhor possa mudar essa maneira de ver. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ter um período agora de perguntas e respostas. Vou pedir, o microfone já está ali, vou pedir para o diácono. Queridos, antes de dar oportunidade aí para perguntas e respostas, deixe-me fazer algumas breves recomendações de alguns livros que nós temos lá na nossa livraria. Tem um livro muito bom do Hernandes Dias Lopes, 4 Homens e um Destino, baseado naquele famoso filme, né? Onde ele aqui narra a biografia dos 3 patriarcas e de José. Livro muito interessante, muito edificante. Nós temos vários exemplares lá. Esse livro de John MacArthur eu li há algum tempo atrás, me fez muito bem, 12 Heróis Improváveis. Está falando